Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, uma notícia triste e recente, né? O falecimento do Bill Atkinson, agora em junho, aos 74 anos. Para muita gente, talvez o nome não diga tanto de cara, mas, nossa, ele foi uma peça-chave, um arquiteto mesmo, do jeito que a gente interage com o computador hoje. Um pioneiro lá da Apple, sabe? E o trabalho dele vive em cada clique que a gente dá. Com certeza. E é importante dizer, ele foi muito mais que um engenheiro, né? O Atkinson era um visionário mesmo. Ele ajudou a moldar a interface gráfica como a gente conhece, teve sacadas geniais sobre a web muito antes dela, e o que eu acho mais legal, ele democratizou ferramentas criativas. Colocou na mão de gente comum. Sim, total. E para entender melhor essa figura, a gente mergulhou em várias fontes, né? Artigos bem detalhados sobre o trabalho dele e também uns trechos de entrevistas com o próprio Atkinson, para tentar pintar um retrato mais completo, sabe? Da jornada e do impacto dele. O nosso objetivo aqui é meio que desvendar essas contribuições cruciais, né? O Quick Draw, o MacPaint e o HyperCard, que foi, nossa... E entender também a filosofia por trás disso, aquele foco no usuário e empoderar quem usa, sabe? Desde o comecinho da Apple até os projetos depois, como a General Magic. Vamos desempacotar isso aí. Legal. E uma coisa que me chamou a atenção logo de cara foi a formação dele. Neurociência, como é que isso conecta com a interface de computador? Parece até que ele nem gostava de computador no início, né? Pois é. Super curioso isso. Ele via computador assim como uma ferramenta e só. Mas essa base em neurociência parece que deu para ele uma intuição, sabe? Sobre como o nosso cérebro processa informação visual. E isso foi, fundamental para criar interfaces que a gente acha intuitivas hoje, e a entrada dele na Apple lá em 78 foi quase um evento. O Jeff Raskin indicou. Ah, o Raskin. Isso. E o Steve Jobs viu alguma coisa nele porque, olha... Jobs passou um dia inteiro convencendo o Atkinson a entrar, um dia inteiro. A Apple era minúscula, né? E o primeiro trabalho dele lá foi meio organizar fitas de programas de usuários. Foi aí que ele sacou que precisava de ferramentas melhores ali dentro. E aí ele caiu no projeto Lisa, imagino. Onde ele começou a colocar essas ideias em prática, de levar a interface gráfica para o mercado. Exatamente. E aí que a gente chega no Quick Draw. Cara, o Quick Draw foi a base de tudo. Não era só código, era a tecnologia que fazia acontecer aquela mágica visual toda, primeiro no Lisa e depois de forma decisiva no Macintosh. E isso em máquinas que, para os padrões de hoje, eram super limitadas, né? Realmente. Foi o Quick Draw que tornou possível coisas que hoje a gente nem pensa, tipo menu que desce na tela, o duplo clique. Espera aí, como ele conseguia essa velocidade toda? Com o hardware da época. Isso parece quase impossível. Ah, aí entra a genialidade técnica dele, né? Ele criou uns conceitos tipo as regiões que deixavam as janelas se sobreporem de um jeito eficiente, sem travar tudo. E rotinas super otimizadas para mover blocos de pixels muito rápido na tela. O Copy Beats, por exemplo. Copy Beats. É. E o mais doido é que ele descobriu sozinho uns algoritmos super eficientes, tipo um jeito de desenhar círculos perfeitos usando uma matemática bem simples, com soma de ímpares. Isso era essencial para a velocidade. E até aquela técnica de dithering, para simular mais cores, que leva o nome dele, Atkinson Dithering. Nossa. E falando em formas, tem aquela história clássica dos retângulos arredondados, né? Virou quase um símbolo do Mac. O algoritmo de círculo dele. E pá, virou a assinatura visual do Mac por anos. Essa capacidade gráfica toda do Quick Draw foi a tela em branco para a próxima revolução dele. Que foi colocar a ferramenta na mão do usuário, né? Isso. E a primeira grande demonstração disso foi o MacPaint. Ah, MacPaint. Lançado com o Mac em 84. Eu lembro demais das formigas marchantes na seleção. E pensar que a inspiração foi uma placa de cerveja, né? Tinha a ferramenta laço, o FatBits para editar pixel por pixel. Cara, era muito revolucionário ver gente comum, que não era designer nem nada, criando arte no computador. Totalmente. O próprio Atkinson contava que a maior emoção para ele era ouvir alguém usando e falando: "Uau, eu consigo fazer isso!"
O MacPaint não só democratizou a arte digital, ele meio que definiu o paradigma, sabe, de como os softwares gráficos funcionariam dali pra frente. Influenciou demais, até o Photoshop bebeu dessa fonte. Mas ele não parou aí. A visão foi ainda mais longe, lá em 87 com o HyperCard. Explica um pouco o que era aquilo, porque parece quase profético olhando hoje. Era muito à frente do tempo. O HyperCard era um sistema de hipermídia. O que é isso? Ele conectava não só texto, mas imagem, som e links, tudo de forma interativa. Isso quase uma década antes da World Wide Web explodir, sabe? A ideia era de pilhas de cartões que se conectavam, era tipo um software de montar. Qualquer um podia criar suas próprias aplicações, seus programinhas. E tinha uma linguagem própria para isso, né? O HyperTalk, que era para ser fácil. Exato, o HyperTalk era quase inglês, muito acessível. Isso transformou o HyperCard num ambiente de criação, de autoria, não só de consumo. Foi uma influência direta, aliás, nos caras que criaram o Mosaic, o primeiro navegador popular da web. Sério? Que legal. Sim, e a Apple no começo deu uma tacada genial, distribuiu de graça com todo o Mac. Só que depois eles separaram o programa que criava do programa que só rodava as coisas feitas. E muita gente acha que isso meio que matou o potencial de adoção em massa que o HyperCard tinha. Uma pena. Puxa vida. E depois da Apple, ele foi para General Magic, né? Exato. Outros pioneiros. Uma aposta bem ousada, pelo jeito. Gigantesca. Ele cofundou com o Andy Hertzfeld, outro gênio da Apple, e o Mark Porat. A General Magic tentou criar basicamente o smartphone moderno, só que 15 anos antes do iPhone. Lançaram o sistema Magic Cap, aparelhos como o Motorola Envy, Sony Magic Link. E por que não deu certo? Estavam muito, muito à frente do tempo deles. A infraestrutura de celular digital mal existia, sabe? E aí, bem na hora H, veio a ascensão da internet, ali por 93, 94, e desviou toda a atenção dos parceiros. Foi uma inovação que chegou cedo demais. Mas, olha, reuniu um time inacreditável. Gente que depois criou o iPod, como o Tony Fadell, e até quem virou o CTO dos Estados Unidos, a Megan Smith. Incrível. E a relação dele com o Jobs? As fontes falam que era complexa. Foi sim. De melhores amigos, com o Jobs acreditando demais no potencial dele, a um certo afastamento. Teve aquela história famosa, né? Quando o Jobs saiu para fundar a Next, ele chamou o Atkinson, mas o Atkinson quis ficar na Apple para terminar o HyperCard. Dizem que o Jobs falou algo tipo: se você fosse meu amigo de verdade, viria comigo. Nossa, pesado. Pois é, mas eles se reconciliaram anos depois. O Atkinson, aliás, era bem crítico dos filmes sobre o Jobs, dizia que não capturavam a essência dele direito ou erravam fatos. E como programador, nossa, ele era um artesão. O Andy Hertzfeld contou que portou o código do Quick Draw do Lisa para o Mac sem precisar fazer uma pergunta para o Atkinson, de tão claro e comentado que era o código. Que nível. E ele tinha essa metodologia, medir antes de otimizar. Usava umas técnicas para ver onde o código estava lento. E prezava muito a clareza. Tem uma história que ele chegou a reportar menos 2.000 linhas de código numa semana depois de refatorar e simplificar tudo. Menos era mais para ele. Fantástico. E nos últimos anos ele se dedicou mais à fotografia de natureza, né? Criou até um app, o PhotoCard. Uma trajetória em tanto. E a esposa dele, a Sue, conheceu na Apple também, né? Ela era líder de QA do HyperCard. Usava o HyperCard para gerenciar o negócio de fotografia deles. Realmente. Uma vida dedicada a criar ferramentas. O legado dele, né? Quick Draw, MacPaint, HyperCard, são peças absolutamente fundamentais da computação gráfica e da interatividade que a gente usa todo santo dia. Mas talvez o mais importante seja essa filosofia constante dele. Democratizar a tecnologia, colocar o poder na mão do usuário comum. É impressionante pensar nisso. O trabalho dele está embutido na nossa experiência digital diária e muitas vezes a gente nem se dá conta, né? Cada janela que a gente arrasta, cada menu que a gente abre. Exatamente. E isso faz a gente pensar, né? Quanto dessa mágica digital toda que a gente acha tão normal hoje, a gente deve a pioneiros como Atkinson. Nomes que talvez não sejam tão famosos para o grande público, mas cujo trabalho moldou fundamentalmente o nosso mundo digital. E fica a questão: como a gente pode manter viva essa filosofia de empoderar o usuário na tecnologia que a gente cria hoje em dia?